Vamos lá, primeiro lance. Atrás das sardinhas. Uma paradão. Olha, uma parazão. Rapaz, esse aqui é muito bom, né? É, esse é. Olha aí, ó. Esse sim. Ah, isso aí. Dá nem trabalho pra comer, tem nem espinha, né, de pé? É 2 colheradas, uma do lado, outra do outro. E já só os pinhaços. E aí, ó. Rapaz, não agarrou não aquela sardinha. Não agarrou não, ela bicha já saiu ainda. Pulou, hein? Primeiro lance. Tá pegando bem aqui, eu senti que tá